Ok, beleza. Então, o que é que a gente vai ter de novo, né? Nosso projeto, né, para esse terceiro período, que está as apresentações dos vídeos de vocês, das atividades que vocês vão organizar, está previsto para o dia 17 de setembro. Então, uma semaninha antes, entregar os vídeos para fazer lá nossa organização para a feira, tá bom? Então, a apresentação do vídeo, dos vídeos, né, porque vai ser vários vídeos, né? Em Deus vai aparecer bastante aí. Então, o que é esses vídeos? Como o tema está livre, vocês vão ter aí a opção de escolher diversos temas. Vocês podem fazer experimento, vocês podem fazer uma apresentação de uma pesquisa que vocês desenvolveram sobre um determinado tópico, mas aí eu dei como sugestão vocês usar esse momento de pandemia, até mesmo porque nós vamos fazer uma atividade virtual por causa dessa pandemia. Então, nada mais interessante e coerente do que vocês falarem um pouco aí sobre a pandemia, vocês falarem, por exemplo, como combater o coronavírus, falar do vírus, né? Quem quiser, na área de biologia, tá? Falar sobre vírus. Então, vocês também podem fazer experimentos de física, né? No caso de vocês do terceiro ano, vocês podem fazer aí alguns experimentos, inclusive das séries anteriores que vocês já fizeram. Vocês podem fazer, por exemplo, uma demonstração, né, de campo elétrico, vocês podem fazer uma demonstração de circuitos, né? Como é que funciona um circuito residencial. Vocês podem falar de energia solar, né? Que tem a ver, hoje é um tema bastante coerente, a questão da conservação do meio ambiente. Então, hoje, por exemplo, está na moda o uso das placas solares. Vocês podem fazer um trabalho de apresentação. Vocês podem fazer um vídeo, filmando um vídeo, né? Ou vocês podem fazer uma pesquisa e apresentar essa pesquisa de vocês. É uma prática de aprendizagem, né, que vocês vão ter de desenvolver gravando esse vídeo. E esse vídeo ele pode ser, ele pode perpetuar aí por diversas maneiras, né? Vocês podem trabalhar com uma apresentação, tipo como a gente faz aqui em PowerPoint, né? Ou vocês podem gravar vocês fazendo um experimento e aí vocês editarem os vídeos lá para fazer essa organizaçãozinha dos trabalhos de vocês, né? Então, a orientação que a gente dá é que vocês coloquem o nome de vocês, né, nos vídeos, né? Coloque lá os participantes, tudo direitinho, e que vocês consigam, né? No caso da edição, o pessoal da edição faz muito isso aí bem, com bastante tranquilidade, né? Então, aqueles que não souber editar, né? Não tem problema. Você tente fazer do jeito que dá, né? Porque tem gente que vai fazer com uma qualidade melhor do que os outros, né? Com certeza. Por isso que eu falei para montarem as equipes que ficam mais interessantes. O tema é livre, certo? Então, como o tema é livre, então vocês não vão ter dificuldade alguma de estarem fazendo esses trabalhos, certo? Então, essa é a ideia com relação ao material, tá bom? Então, o básico é isso aí, certo? É vocês já irem organizando as equipes, ou vocês podem fazer individual também, o vídeo, né? Ou os vídeos, né? De acordo com... Os vídeos têm que ter uma duração aí de até 10 minutos, porque não pode ser muito longo, porque fica até ruim para vocês estarem fazendo esses trabalhos. Então, vocês vão ter que fazer uma pesquisa e restringir ali as informações o máximo possível, né? Por isso que eu dei a dica dos experimentos. Por exemplo, fazer uma pesquisa matemática, né? Demonstrar dados, né? Matematicamente, assim falando com relação. Para mim, os vídeos vão ser enviados para mim. Eu vou depois passar um e-mail para vocês, né? Que vão ser enviados esses vídeos para a gente poder fazer as transmissões depois. Essa parte de envio não é problema, porque você pode hoje em dia mandar coisa pelo WhatsApp, você pode mandar pelo e-mail, pelo Dropbox, né? Pelo Drive, não tem problema nenhum. Então, isso aí não vai ser problema, essa questão do envio. Primeiro é a produção, né? Então, vocês vão pensar num tema, vão organizar a equipe, fazer as tarefas e apresentar no vídeo o material de vocês. Então, a primeira parte é essa. Não vamos se preocupar com essa parte de envio, porque essa parte de envio a gente vai deixar um pouco mais para frente, porque eu vou dizer a data, né? A data limite que vocês possam estar enviando. Agora, lembrando que a nossa data de exibição é dia 17 de setembro, tá bom? Mais alguma pergunta?
Então, podemos ir para a aula, né? Vamos lá para a nossa aula. Vou botar aqui para apresentar. Então, vamos lá. Então, botando aqui para a nossa aula de hoje. Tá aí, nossa telinhazinha, essa tela inicial, que é essa daí. E aí vamos para nosso assunto de hoje. Continuando aquele assunto de eletrodinâmica, nós vamos falar um pouco aí sobre associação de resistores, tá bom? Então, o que é que a gente vai trabalhar sobre a associação de resistores? Primeiro, vamos rever a lei de Ohm, né? Então, nós temos aqui as equações lá da lei de Ohm, né? Que a gente vai trabalhar muito aqui nessa parte de associação de resistores. Nós temos aqui a DDP igual a RI, que a gente chamou de primeira lei de Ohm, né? Que na verdade é uma partezinha. Então, as equações aplicadas para a potência pode ser IU ou UI, né? A potência pode ser I ao quadrado sobre R ou U ao quadrado sobre R, né? Essas duas aqui são relativas à resistência elétrica. Essa daqui não tem a relação com a resistência, mas tem a mesma influência, tá bom? Porque está aplicada aqui a primeira lei de Ohm. Então, vamos aí para a primeira parte, que é associação em série. Então, o que é uma associação em série? Então, eu vou pegar, no caso aqui, eu estou pegando 3 resistores, e aí eu vou ter eles aqui interligados, né? Um aqui interligado ao outro, ó, esse aqui está interligado a esse, aqui está interligado a esse, né? Aí fechou aqui o circuito, certo? Então, eu vou aplicar uma DDP aqui nessa associação. Então, quando eu aplicar uma DDP aqui nessa associação, vai passar uma corrente elétrica aqui, ó, sobre esses resistores, né? Então, o que é que vai acontecer aqui? Esses resistores, aí você está vendo aqui, ó, que tem a numeração da corrente 1, 2 e 3. Mas vocês vão ver que essas correntes aqui, que percorrem esses resistores, a corrente aqui é a mesma, porque está ligada em série. Então, todos os 3 vão ser percorridos pela mesma corrente. A gente chamou de 1, e 2 e 3 porque está relativo ao resistor 1, resistor 2 e resistor 3. Mas essas correntes aqui são iguais. Então, essa corrente aqui que alimenta o circuito vai percorrer esses 3 resistores, vai submeter aqui, ó, vou colocar aqui a figura, vou pegar aqui o ponteiro. Ele vai submeter aqui esse resistor a uma DDP, que eu vou chamar de DDP1, né? U1. Aqui, uma DDP2, vou chamar de U2. E esse aqui é uma DDP3, que eu vou chamar de U3. Nesse caso aqui, as DDP sim são diferentes, certo? As DDP são diferentes porque a soma dessas DDP vai ser equivalente à DDP que alimentou o circuito como um todo, certo? Então, nesse caso aqui, vamos pegar um exemplo aqui de uma pilha alimentando 3 lâmpadas ligadas em série. Fato curioso, como essas lâmpadas estão ligadas em série, se eu desligar uma lâmpada, por exemplo, se eu desligar essa lâmpada de algum jeito, desconectar ela, as outras também apagam, certo? É uma característica da ligação em série, certo? Se eu deslocar uma, as outras também vão apagar. Diferente da ligação que a gente vai falar mais na frente, a ligação paralela. Por que isso? Porque elas são alimentadas pela mesma corrente. Se eu interromper em um dos caminhos aqui a corrente, não passa mais para as outras, tá ok? Essa é uma dica interessante sobre a ligação em série. Então, você tem aí o circuito novamente, né? O jeito que eu falei para vocês. E aí, ó, as correntes são constantes, né? Como foi dito lá para vocês, que eu coloquei lá aquela informação, né? É uma corrente só. E o que a gente tem na realidade, né? Quando você aplica aí, é uma soma das DDPs, né? Como foi dito lá no início, né? A soma das DDPs,
né, de cada resistor. Cada um vai gerar uma DDP e a soma das DDPs vai dar a DDP que alimenta o circuito. Com isso, a gente monta uma relação para a resistência que corresponde. Vamos supor, eu vou substituir todos esses resistores por um único resistor. Eu vou chamar de resistor equivalente R. É como se eu trocasse todos eles por um único resistor. Para a ligação em série, é só eu somar esses resistores. Por que eu sei disso? Vamos voltar lá para a tela anterior, né? A tela anterior. Então, na tela anterior, eu não disse que a DDP aqui, a DDP que alimenta, né? A soma das DDP em cada um. Então, quando você for colocar aqui, por exemplo, quem é a DDP geral? É a resistência equivalente, né? A resistência que substitui tudo, vezes a corrente que alimenta o circuito. Então, a DDP geral vai ser como se fosse o resistor equivalente, que eu chamei de R, né? Eu chamo de RQ também. Aí, quem é R1? Aí você vai botar aqui, ó, R1 vezes I mais R2 vezes I mais R3 vezes I. Aqui você tem uma igualdade nessa soma, né? Então, você vai cancelar aqui o I, ó, que está aqui, né, na soma, lá com a igualdade. Então, o que é que sobrou? R igual a R1, R2, R3. Com isso, você chegou nessa expressão aqui da resistência equivalente, que é a resistência que vai substituir, né, aqui chamar de RQ, né, como ele chamou, né, não tem problema nenhum. RQ, resistência equivalente. Aí você pega e vai substituir com a soma deles. Essa daqui é a mais fácil da gente fazer os problemas, né? Então, um resumozinho da ópera. Associação em série. A corrente que alimenta o circuito é a mesma em todos os resistores. A DDP geral é a soma das DDPs e a resistência equivalente é a soma das resistências do circuito. Se tiver 50 resistores, é a soma dos 50, tá bom? Não importa. A gente vai trabalhar, claro, com coisas pequenas, de 3, 2 resistores em série, tá certo? Não vamos trabalhar mais do que isso, não. Então, tá aqui o exemplo que eu falei para vocês, né? Esse aqui, quando eu ligar aqui, acende as 3. Se eu tirar uma da ligação em série, as outras também se apagam. É só lembrar bem dessa ideia aí, tá bom? Vamos fazer aqui essas questões aqui rapidinho, né? Então, ó, eu tenho aqui 3 resistores, né? Ligados aqui em série, né? De 20, de 30 e o de 10, né? Está aqui ligado em série. Então, o que é que ele pede primeiro aqui? A resistência equivalente. Então, é a conta mais fácil da gente se fazer. Como é que se faz a resistência equivalente? Vamos botar aqui. Então, a letra A, né? A resposta da letra A. Então, você vai pegar aqui. Quem é a resistência equivalente? Eu vou chamar de R, tá bom? É igual 20, 30 e 10. Só somar, pessoal. 20, 30 e 10, tá certo? 20 mais 30 mais 10. Então, somando aí esses 3, vai dar quanto? Que é a resposta da letra A. 20, 30, 50 e 10, 60. Qual é a unidade de resistência? É uma ferradurazinha que nós chamamos de ômega. É o ômega, certo? Vamos para a letra B. A intensidade da corrente elétrica em cada resistor. Então, a intensidade da corrente elétrica é a mesma para todos, né? Então, basta calcular 1, é isso? Como eu já sei a DDP aplicada, ó, que é 120, já sei a resistência total, eu vou calcular a corrente. Então, letra B aqui, ó, a gente pega a fórmula geral lá da lei de Ohm, né? Então, quem é o I? O I é U
sobre R, o R total, certo? Então, quanto é o U total? 120. Oh, troca. Vou pegar aqui a borracha. Borracha. Então, 120 dividido por 60. 120 por 60, 2. Unidade de corrente é um A maiúsculo, nós chamamos de ampere, tá bom? Vamos lá para a letra C. A tensão em cada resistor. Aí sim, como agora eu já conheço a corrente, que passa a mesma para todos os três, eu calculo cada um aqui, em cada resistor, uma tensão diferente, certo? Então, eu vou chamar isso aqui de 1, vou chamar isso aqui de 2 e vou chamar isso aqui de 3, só para vocês diferenciar, certo? Mas aí eu não vou nem me preocupar muito com isso, porque eu vou calcular cada uma aqui e a soma das três tem de dar 120, certo? Só lembrar bem disso aí. Vamos lá para a letra C. Vamos calcular primeiro, né, a 1, né? A 1 é 20, ó, tá bem aqui, ó, primeiro aqui, 20. Então, U é igual a RI, certo? Vou chamar aqui de R1 vezes o I, certo? Então, vai dar quanto? 20 vezes 2. 20 é um 2, viu, pessoal? Porque ficou meio esquisitinho, mas é um 2. 20. Que dá o quê? 40 volts. É um V, né? A unidade de tensão, ou VDP, 40 volts. Aqui é o U1, viu? É o primeiro. Segundo, vou chamar de U2. R2. Tá lá, é o 30, né? E o I, que é o mesmo. Certo? Então, vai ser 30 vezes 2. Que dá quanto? 60. Unidade aqui de tensão é o V, volt. E o U3, que se você quiser, na soma você já descobre o valor, né? Não precisa nem fazer aqui a conta, se vocês quiserem, que você pegar aqui o R3 vezes 1, ou vezes I, né? Aí você bota aqui 10 vezes 2. Que vai dar quanto? 20, não é isso? 20. Se você não quiser fazer essa conta aqui, ó, você pega aqui, ó, 40 mais 60, 100. Para 120, 20. Então, ficaria a critério de vocês aí, certo? Vamos fazer aqui a letra D. A letra D, a potência total consumida pela associação, né? Que é você pegar uma daquelas primeiras relações lá que envolve potência, né? Então, você vai ter que envolver a resistência aí para saber a potência total. Eu já sei a corrente que alimenta, né? Se você quiser também, você pode usar o I, né? Você já conhece a corrente, você já conhece a DDP, você pode usar o I. Então, você pode usar aí qualquer uma das relações que a gente já conhece. Eu posso usar, por exemplo, essa daqui. P, o I, certo? Igual a o I. Mas se vocês quiserem usar qualquer uma das outras, pode usar também, certo? Dá o mesmo resultado. Quem quiser testar aí, ó. Então, 120 vezes 2. Que dá quanto? 240 watts, né?
Aí, no caso de potência, a unidade aqui é representada pelo 1W, certo? 240 ohms. Se você quiser testar, você pega a resistência equivalente, certo? Aí você pode aplicar aquelas fórmulas lá que envolvem os quadrados, ou na corrente ou na resistência. Desde que você coloque a relação das equações aqui, certo? Você bote aqui P igual a U ao quadrado dividido por R, se você quiser. Ou você pega P igual a RI ao quadrado. Não importa. Qualquer um que você usar vai dar o mesmo resultado aqui, 240. Você pode fazer o teste aí, tá bom? Então, para a gente finalizar hoje, nós vamos falar da outra associação. Aí, na outra semana, a gente vai exercitar essa parte da associação em paralelo, reforçar novamente a associação em série, e aí a gente fazer um exercício geral e passar uma atividade, né, do período, né? Uma das atividades do período. Né? Então, vamos lá. Associação em paralelo. Qual é a diferença dela para a série? É que agora, se vocês observarem aqui, eu alimento aqui o R1 com a corrente 1, eu alimento o R2 com a corrente 2 e eu alimento o R3 com a corrente 3. Eles não estão mais com as mesmas correntes. A única coisa que eles têm em comum é esse nó aqui, que representa a DDP aplicada, ou seja, os resistores são submetidos à mesma DDP. Aqui a corrente que entra, ela se divide em 3 correntes. Corrente I se divide, nesse caso aqui no nó, em 3 correntes. Então, agora aqui eu vou ter uma corrente 1, vou ter uma corrente 2 e uma corrente 3 diferente, mas submetido todos os 3 resistores à mesma DDP U. Essa é a diferença. No outro, era percorrido pela mesma corrente, cada um tinha uma DDP diferente. Aqui não. As DDPs são iguais e cada resistor vai ter uma corrente própria. Qual é a vantagem disso? Se eu desligar uma, as outras continuam acesas. O máximo que pode acontecer é agora serem alimentadas com correntes diferentes, certo? Mas não vai mais interferir no ligar e desligar delas, entendeu? Ou seja, elas podem ficar mais intensas, né? Mais luminosas. Então, você vai ter aqui aquilo que eu falei, você vai ter um nó aqui, você vai submeter a uma mesma DDP, 3 resistores ligados em paralelo, e vai ter aqui no nó uma divisão de correntes. Então, nesse caso aqui, as DDPs são as mesmas em cada um dos resistores, é submetida a mesma DDP, e eles vão dividir a corrente. Então, nesse caso aqui, as correntes, né, somada vai dar a corrente que alimenta o circuito, certo? Ou seja, o I que alimenta o circuito é a soma das correntes que são subdivididas para cada resistor. Com isso, né, aí você pega aquela definiçãozinha lá, né? A gente pega aquela definição. Quem é o I? O I é U sobre R. Então, quando você fizer essa substituição aqui, ó, então aqui vai ficar o quê? U sobre R total, né? Você vai calcular aqui uma resistência que substitui essas 3 aqui em paralelo. Vou chamar aqui de R, certo? Então, você vai ter o quê? Esse R equivalente aqui, que vai ser igual U sobre R1, U sobre R2 e U sobre R3. Você vai, como o U é constante, você vai cancelar o U aqui na igualdade, né? Vai ficar assim, ó. U sobre R igual U sobre R1 mais U sobre R2 mais U. Aqui era para ser R2, viu, pessoal? E aqui o R3. Não importa a ordem aqui, mas é só para organizar. R3. Então, o U aqui é constante na igualdade, então cancela aqui os U, né? Então, o que vai sobrar aqui na realidade é 1 sobre R, 1 sobre R1, 1 sobre R2 e 1 sobre R3, certo? Então, vai ficar essa expressão aqui, ó. Então,
A resistência equivalente, né, o inverso dela vai ser a soma dos inversos de cada um dos resistores. Isso aqui vai dar algumas coisinhas mais na frente para a gente estar trabalhando a agilidade disso. Né? O máximo que a gente usa é 3 resistores, 2 resistores para fazer. Então, a gente vai ter que treinar bastante essas relações. Certo? Resumo da ópera, associação em paralelo, a DDP é a mesma nos resistores, a corrente que alimenta é a soma das correntes que são subdivididas em cada um dos resistores, e a resistência equivalente, né? O inverso dela é igual à soma de cada um dos inversos dos resistores. Se forem 3 resistores, 3. Se for 2 resistores, 2. Se forem 4 resistores, 4. Né? Você vai aí somando pelos seus inversos. Então, aqui tem uma figura de uma associação que mistura tanto em série quanto paralelo. Esse aqui a gente vai ter que treinar bastante, né? Porque vai ser uma combinação. Então, às vezes eu posso resolver a paralela, eu resolvo a paralela, e quando resolver a paralela, ela vai ficar em série com o outro. Aí você resolve a série. E às vezes é o contrário, eu resolvo uma série para resolver o paralelo. Então, a maneira de fazer vai ser de acordo com o problema. Então, a gente vai ter que fazer alguns exemplos para vocês pegar o espírito de como fazer essas questões, tá bom? Então, o básico é isso aí, para hoje. Então, o básico para hoje é isso aí. Próxima semana nós vamos só treinar, tá bom? Fechou? Aí, alguma pergunta? Vou interromper aqui a gravação.